Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais um vídeo aqui para nossa série desse livro, ó, Pense e Acontece, do Bob Proctor e do Greg Wade. E aí a gente já vai partir, pessoal, para o início, tá, do livro. Acompanhe a série, acompanhe os vídeos de acordo com o que eu vou postar aqui para vocês entenderem, ok? A história, porque eu não vou trazer exatamente como tá aqui no livro, porque não tem como, só se você tiver o livro, tá? Mas eu tô fazendo aqui um entrelaçado entre histórias, né, que vêm e vão dentro do livro, ok? Vamos lá. Para quem tem, eu tô na página 8, tá? Aqui eu vou trazer duas histórias. A do Bruno Cerrato, que é um italiano, vocês vão entender a história dele, e de um brasileiro, do Jader. Então a gente vai começar com a história do Bruno Cerrato, que começa assim. Bruno Cerrato, que começou sua carreira como um imigrante italiano, lavador de pratos, e hoje é um chefe de cozinha renomado e proprietário de um dos melhores restaurantes do mundo. Entretanto, é importante mencionar que o sucesso de Bruno e de outras pessoas que você conhecerá mais à frente não se limitou à sua capacidade de ter bons pensamentos, mas principalmente às suas atitudes em relação a eles. Os pensamentos são uma parte imprescindível do sucesso de uma pessoa, mas se não forem combinados com ação, não servem de nada, tá? Vamos entender essa ideia aqui, que é o seguinte. O que o Bob acredita? O Bob acredita, pessoal, que não adianta você só ficar mentalizando coisas boas, não adianta só você ficar pensando em coisas boas. Porque quando você pensa, você tem uma ideia, o que você precisa fazer para colocar essa ideia em prática? Quando você mostra para o universo com as suas ações que você quer, o universo ele faz aquele balé cósmico, ele alinha lá os astros, né? Bote o nome que você queira dar, Deus, universo, seja quem for, ele consegue sim te dar aquilo que você deseja, tá? Mas a ideia do Bob é passar pelos obstáculos, passar pelos problemas, não desistir, ter foco, ter fé, ter força, ter garra, porque você vai sim encarar obstáculos. Esse livro aqui, ele é muito empresarial, tá? Ele conta mesmo histórias de empreendedores, mas a ideia que eu tô trazendo aqui é linkar com o nosso estado mental, porque tudo que é aplicado no plano, por exemplo, externo, qualquer processo que é aplicado no plano externo, você pode aplicar na sua mente, por exemplo. Então, essa é a ideia, entende? Vou dar um exemplo. Se uma pessoa, ela tem forças suficientes, tá? Para não desistir do que ela quer, para não desistir de um sonho dela, essa pessoa, com certeza, ela também tem força suficiente para, se um dia ela precisar, não desistir de mudar o pensamento dela do negativo para o positivo, ela também vai ter. Ela vai saber qual foi o processo que ela usou aqui fora e ela vai conseguir usar internamente. Entende? Tem como você fazer esses links. Não tem por que tirar e falar, não, isso aqui eu só posso usar aqui, isso aqui eu só posso usar ali. Não, tem como. E é isso que tá aqui, tá? E eu tô trazendo aqui pra gente entender como que a gente faz. Vocês entenderam aqui a história do Bruno. O Bruno, ele perseverou, o Bruno não desistiu. O Bruno, para ele realmente conseguir montar o negócio dele, ser um cozinheiro renomado, tá aqui, ó, chefe de cozinha renomado, ele tinha tudo para desistir. O cara, ele entrou como imigrante italiano no lavador de pratos. Imagina o que esse cara não viu. E ele não desistiu, ele acreditou nele, acreditou no potencial dele. E é isso. Quando a gente tem um pensamento negativo e quando a gente percebe esse pensamento negativo, entende? Identifica ele e permite que ele continue. O que você acha que deve ser feito? A gente tem que usar a mesma atitude que o Bruno. Se o Bruno olhasse para as coisas negativas, o Bruno conseguiria montar o restaurante dele? Conseguiria ser o chefe que ele é? Não. E é a mesma coisa. Um pensamento negativo, você tem que afastar ele. Entenda que ele existe. Observa. Fala para ele, eu sei que você tá aí. Eu sei que você existe, você tá aqui. Eu não tenho o que fazer. Você tá aqui. Você já surgiu.
mas agora eu escolho. Se eu deixo você continuar, se eu cultivo você, ou se eu abro a porta para você sair. Entendeu? É isso. Aí a gente vai agora para a história do Jader. O Jader é um brasileiro, tá? Aí o Jader já começa contando pra gente que foi num momento difícil. Jader estava num momento difícil de sua vida e decidiu buscar por ajuda. Ele recorreu à internet e percebeu que, mesmo vivendo em uma era tecnológica, não existiam muitas opções de conteúdos positivos e motivadores online. Entendam essa história aqui. Estabeleceu, então, um objetivo para si mesmo: criar um portal no qual as pessoas pudessem ter à sua disposição textos que tratassem da positividade e do poder do pensamento positivo. Gente, o Jader, ele é o dono do site que tem no Brasil, né, que tem aqui O Segredo. Ele que trouxe isso pra gente. O cara, ele fundou isso aqui, entende? Olha só, isso foi num momento difícil que ele estava passando, e aí a criatividade dele foi a mil, e ele viu ali um buraco, ele viu ali uma deficiência, o cara foi lá e, sem dó, sem piedade, sem medo, ele foi lá e fez. Ele realmente não desistiu e concretizou o desejo dele, o sonho dele. Tá? Vamos entender aqui, a gente vai continuar lendo. Começou então a jornada em busca de seu objetivo. No caminho encontrou muitos desafios e passou por problemas e imprevistos. No entanto, nada o fez desanimar, porque sempre acreditou que quando realmente desejamos manifestar um pensamento e agimos em sua direção, o universo conspira a nosso favor. Gente, 2 pontos aqui. O Jader não desistiu da ideia dele, do sonho dele, mesmo encontrando obstáculos, tendo realmente ali imprevistos. Ele continuou, ele acreditava nisso, ele acreditava no sonho dele. Segundo ponto, fé. Fé de que ia acontecer. De que ia acontecer. Vocês entendem que essas 2 coisas elas estão ligadas? Quando você tem fé em alguma coisa e você acredita no seu desejo, que o seu desejo ele realmente vai fazer a diferença, que o seu desejo ele vai se concretizar, ele vai se manifestar, por que você acredita nisso? Por quê? Porque você tem fé e porque você acredita que você é merecedor, porque você é capaz. Você entende isso? É exatamente o que o Jader teve dentro dele e o Bruno também. Para finalizar a história do Jader, tá? Jader foi um pioneiro no ramo de atuação de sua empresa na internet. Implementou muitas coisas novas que serviram de inspiração para projetos que vieram depois. Mas quando as coisas estavam apenas começando, nada era garantido. E mesmo assim ele não desistiu. Jader começou seus projetos na internet com um notebook emprestado e hoje possui um site que inspira mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. A crença de que tem em si mesmos o poder de criar a própria realidade, começando através dos pensamentos. Então, a partir do momento que você crê que você é capaz de manifestar alguma coisa, que você sim é capaz de colocar o seu projeto em ação, que você é merecedor, isso faz a diferença. E quando a gente tem uma mente negativa, a gente tem que usar essa mesma perseverança, a gente tem que usar essa mesma iniciativa que o Jader usou, que o Bruno usou, de escolher em qual caminho que os nossos pensamentos devem seguir. Porque é a partir dos nossos pensamentos que a gente materializa. Se você tem um desejo, e todas as vezes que você pensa no seu desejo, ou quase todas as vezes, você, por alguma razão, sente algo de ruim, sente medo, sente insegurança, você tem 2 opções. Ou você pensa se esse desejo ele realmente é para ser seu, ou se você não está se vitimizando, se você não está realmente aumentando, né, dando poder para um sentimento que não deveria estar aí dentro de você, não é verdade? Eu botei aqui, né, alguns insights que eu tive, eu quero dividir com vocês. Conforme eu fui lendo, eu fui anotando os insights, tá? Seu desejo foi dado a você pelo seu superior, pelo seu eu superior, por uma única razão.
Só você pode fazer o seu desejo. O que veio isso aqui? Gente, é muito surreal, né? Eu tava lendo e aí, pum, logo em seguida, quando eu acabei de ler essa parte aqui sobre as dificuldades, né, da questão do cara não ter notebook, eu falei, cara, o cara, né, o Jader tinha tudo para não levar isso para frente, ele entendeu que era um desejo dele, ele entendeu que aquilo ali era ele quem tinha que fazer, ele acreditou, e não importasse o que poderia vir de dificuldade, de obstáculo, o cara enfrentou, ele estava disposto a enfrentar e foi assim que aconteceu, foi assim que ele materializou o desejo dele. E aí veio esse insight. Todo desejo que você sente é seu, é de presente para você. É porque tem um motivo. É só você pode realizar. Se não fosse você, esse seu desejo seria dado para uma outra pessoa. Entende? Ah, mas existem pessoas que têm o mesmo desejo que o meu. Sim, mas só você pode fazer do seu jeito. Com o seu jeitinho, com a sua cara, do seu gosto. Senão ele não seria dado para você. Entende? Então, isso é uma forma da gente olhar para o nosso desejo. A gente tem que aprender a se olhar com amor. Entende? Olhar com amor para tudo que é relacionado a gente. Sabe? É olhar para o nosso desejo e falar assim, poxa, é meu eu superior deu para mim. É porque eu sou capaz de fazer isso. Ou então, é porque eu mereci. Eu sou merecedor de fazer isso. Eu posso até agora, nesse momento, não ver, né, nada aqui na minha frente. Como eu posso fazer, gente? Mas deixa que o como o universo traz. O universo faz acontecer. Mostra para o universo o seu desejo. Mostra para o universo que você deseja realmente, que você quer, que você anseia por isso. Mostra. E como que você mostra? Não desistindo, entende? Se alinhando com o seu eu superior, entrando no vórtex, fazendo de tudo, afastando os pensamentos negativos, colocando ordem na mente. Quando a gente coloca ordem na mente, gente, é automático. O seu sentimento, ele se alinha. E parece que acontece uma mágica, um balé louco, e você, daqui a pouco, quando você olha, você tá dentro de uma dança, de um balé lindo, de gratidão, e tá tudo ali dando certo, e você tá hipnotizado pelas coisas positivas, sem fazer força alguma. Sem fazer força alguma. E as coisas, quando você olha, estão acontecendo, e você só tem... nem que se preocupar, que quando você está assim, você não se preocupa com nada, você sente que você está sendo protegido, que você está sendo levado, que você está sendo encaminhado pela espiritualidade, que você está sendo conduzido. Vocês conseguem entender? Um outro insight que eu tive é, quando a sua ideia, ela penetra em seu subconsciente com tudo o que precisa para se tornar um desejo, você consegue realizar. Por exemplo, quando você tem um pensamento negativo constante, esse pensamento negativo, para ele se instalar dentro de você, ele passou por um processo. Talvez você tenha pensado a primeira vez, aí depois você tenha tido uma situação que fez com que você realmente acreditasse naquele pensamento. Aí essa situação foi ruim, digamos assim, né, um pensamento negativo, aí a situação foi ruim, aí criou um sentimento, aquilo se instalou dentro de você e pronto, e hoje você convive com isso. O pensamento positivo não, o desejo é a mesma coisa. Ele precisa passar por um processo, ele precisa criar raiz dentro de você. Como você cria raiz? Pensando só uma vez? Pensando nele, pensando negativamente? Óbvio que não. Você precisa viver ele, você precisa never rodar, você precisa sentir ele, você precisa ter o estado de consciência que esse desejo seu, ele precisa para você manifestar. Tudo tem um estado de consciência. Tudo nesse universo, ele tem um estado de consciência. Pode ser o mínimo possível. O Kai Balion, ele fala isso. Isso aqui tem um estado de consciência, o mouse. No nível dele, mas tem. Tem. Vocês conseguem compreender? O desejo de vocês é a mesma coisa. Ah, mas é só um desejo, eu não consigo ver. Mas se está no plano mental,
É porque está no plano espiritual. E só falta só sabe assim, você conectar. Vamos dizer assim, que é a tomada. Né? Colocar a tomada lá naquele encaixe lá, como se fosse ligar alguma coisa. Só falta isso. Pegar a tomada e puf, botar lá no buraquinho pra ligar. Entendeu? Então você precisa sentir, viva o seu desejo, o que você quer, o que você deseja. Eu passei um bom tempo desejando me sentir melhor, que meu cabelo parasse de cair, me sentir viva novamente, me sentir ativa, com pensamento que tivesse um olhar amoroso pra mim. E é isso, eu consegui. Eu entendi que a minha mente, antes de eu entender isso, a minha mente, ela estava num processo negativo, onde eu fiquei doente. Mentalmente, emocionalmente e fisicamente. E aí eu tive que mudar. Eu mudei isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. E é assim. A gente não pode desistir das nossas coisas. A gente não pode desistir da gente. Desistir de você é a mesma coisa que você virar e falar assim: não quero mais. Não tô mais afim. Não tô mais afim de ser eu, não tô mais afim de nada que é relacionado comigo. Aí não pode, né, gente? Não pode. Então é isso, gente. Acho que esse vídeo vai até ficar um pouco longo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.